Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou fazer alguns exercícios com vocês com relação a campo elétrico. Então, bora comigo. Número 1. Duas cargas elétricas pontiformes, Qzão e Qzinho, sendo Qzão positiva e Qzinho negativa, estão mantidas a uma certa distância uma da outra, conforme mostra a figura. A força elétrica F, que a carga negativa Q sofre, e o campo elétrico E presente no ponto onde ela é fixada, estão corretamente representados por... Bom, a fonte geradora é o meu Qzão. Como ele é maior do que zero, gera um campo de afastamento no ponto aonde está aquela carga. Então, esse aqui é o meu vetor campo elétrico. Bom, cargas de sinais opostos, eles se atraem, né? Então, vai ser gerada uma força de atração na direção da fonte geradora. Então, a força elétrica vai ter a mesma direção, porém sentido contrário ao do campo elétrico. E a alternativa que está representada a isso é a letra B. Muito bem, vamos agora para número 2. As cargas elétricas mais Qzão, menos Qzão e mais 2 Qzão estão dispostas num círculo de raio R conforme representado na figura abaixo. Está aqui a figura. Com base nos dados da figura, é correto afirmar que o campo elétrico resultante no ponto situado no centro do círculo está representado pelo vetor. Bom, vamos primeiro fazer o campo elétrico de cada uma dessas cargas. O mais Qzão aqui, ele é positivo, então gera um campo de afastamento no ponto P. Vai gerar um campo mais ou menos assim. Então, esse aqui é o campo do mais Qzão. Beleza. O menos Qzão vai gerar um campo de aproximação. Então, vai gerar um campo mais ou menos assim, ó. Esse aqui é o campo do menos Qzão. Maravilha. Agora, a carga mais 2 Qzão vai gerar um campo de afastamento mais ou menos assim. Então, esse aqui é o campo do mais 2 Qzão. Beleza. Vetor resultante. Primeira coisa que eu vou fazer a resultante entre o campo do mais Qzão e do campo do mais 2 Qzão. Por quê? Porque eles são opostos, né? Então, eu vou reescrever isso aqui do lado, ó. Tá aqui. Beleza. Fazendo essa resultante entre esses dois campos elétricos, eu vou ficar com o campo elétrico apontando para cima e um pouco menor, obviamente, do que esse. Porque esse aqui vai ser o campo elétrico resultante entre as cargas Qzão e mais 2 Qzão, correto? Elas tinham sentidos opostos, então eu subtraía o E 2 Qzão menos o E Qzão. Subtraindo, eu teria a minha resultante, nesse caso aqui. Agora, eu vejo aqui, a minha resultante entre essas duas é perpendicular ao meu campo elétrico gerado pela carga menos Qzão, né? Então, o meu resultante vai estar para cá, ó. Então, essa daqui vai ser a minha resultante, que olhando aqui na figura, claramente eu vejo que é o E2, letra B. Muito bem, vamos ver agora a número 3. Os pontos P, Q, R e S são equidistantes. As cargas localizadas nos vértices de cada figura a seguir. Sobre os campos elétricos resultantes, é correto afirmar que quer saber se é nulo em qual ponto. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar primeiro esse aqui.
tá? Eu vou ampliar essa imagem aqui para ficar mais fácil da gente conseguir fazer. Ela ficou desfocada, mas não tem importância não. Vamos lá então. Essa carga negativa aqui vai gerar um campo de aproximação no ponto P, tá? Eu vou chamar de E1. Isso aqui eu vou chamar de carga 1, essa de carga 2 e essa de carga 3. No ponto P, essa carga vai gerar um campo também de aproximação e essa carga 3 a mesma coisa. Beleza. Só que aqui eu tenho um eixo vertical e tenho duas diagonais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas diagonais e vou espelhar elas na horizontal e na vertical, né? Vou fazer a decomposição desses dois vetores. Fazendo a decomposição, né? Eu vou ficar com essa configuração, né? Eu sei que o campo 1 e o campo 2 estão em cima da mediatriz de cada um desses ângulos, né? Do ângulo aqui 1 e do ângulo 2. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que esse ângulo todinho aqui entre as duas mediatrizes mede 120 graus, tá? Entre as outras duas, 120, e voltando aqui também 120. Beleza. Se entre o campo 1 e essa decomposição do vetor 2 aqui tem 90 graus, para completar os 120, faltam 30 graus. Então, esse pedacinho aqui tem 30 graus. Colado com o ângulo, eu tenho o cosseno. Então, eu vou ter o E2 cosseno de 30 graus. Beleza. Desse lado aqui, longe, sem o ângulo, eu tenho o E2 seno de 30. Para o E3, raciocínio é o mesmo. Aqui também tem 30 graus, não é? Então, aqui eu teria o E3 cosseno de 30. E aqui embaixo eu teria o E3 seno de 30. Beleza. Essa parte de baixo aqui eu posso representar como se fosse 2 vezes o campo elétrico seno de 30. Correto? Correto. Por quê? As 3 cargas são iguais, né? Elas são iguais. Então, eu posso dizer que o campo elétrico dessa carga e dessa carga é o mesmo. Então, aqui eu posso representar apenas como E. E esse daqui, que é E2 cosseno de 30, eu posso representar como E cosseno de 30. E nesse caso aqui, eu posso representar também como E cosseno de 30. O seno de 30 eu sei que é meio. Se eu estou dividindo 2 aqui de um lado e estou multiplicando 2 do outro, posso cortar. Eu vou ficar apenas com o campo elétrico para cá e o campo elétrico para cá. Se eles são iguais, eles vão se anular. E cosseno de 30 para um lado e cosseno de 30 para o outro vão se anular. Ou seja, no ponto P, o meu vetor campo elétrico é nulo. Beleza. Então, o ponto P, nulo. Analogamente, no ponto Q também vai ser nulo, porque aqui eu estava tendo um campo de aproximação, aqui eu vou estar tendo um campo de afastamento, mas o pensamento vai ser exatamente o mesmo. Então, aqui também vai ser nulo. Nesse caso aqui, eu tenho aqui, gerado por essa carga, um campo de afastamento. Gerando por essa carga, eu vou ter um campo de aproximação. Gerando por essa carga, eu vou ter um campo de aproximação. E gerando por essa carga, um campo de afastamento. Logo, o meu vetor resultante vai ser algo mais ou menos assim para cá. Ou seja, não vai ser nulo. No S, eu vou ter um campo de aproximação para cá e um campo de aproximação para cá.
Vou ter um campo de afastamento para cá, referente a essa carga, e um campo de afastamento para cá, referente a essa carga. Esse campo se anula com esse com esse, porque possuem a mesma intensidade. Então, no S, eu tenho um campo nulo. Então, vai ser nulo em P, Q e S, letra B. Muito bem. Vamos agora para número 5. Uma lâmina muito fina e minúscula de cobre, contendo uma carga elétrica Q, flutua em equilíbrio numa região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme de 20 kN por coulombs, cujo a direção é vertical e cujo sentido está de cima para baixo. Considerando que a carga do elétron seja 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs e a aceleração gravitacional seja 10 metros por segundo ao quadrado, e sabendo que a massa da lâmpada é de 3,2 miligramas, é possível afirmar que o número de elétrons em excesso na lâmina é... Muito bem, gente. O que acontece? Como está paradinho, está em equilíbrio, né? Quais são as forças que estariam atuando nessa lâmina? Seria a força do campo elétrico e também a força gravitacional. Como está em equilíbrio, não está se movendo, quer dizer o quê? Que a força elétrica é igual à força peso. Força elétrica, eu aprendi que é o campo vezes o módulo da minha carga. E a força peso? Massa vezes a gravidade. O campo elétrico, o problema me deu 20 kN. No sistema internacional, é newtons por coulombs. Então, o quilo quer dizer que é o quê? Quer dizer que é 20 vezes 10 ao cubo, vezes o módulo da carga, igual a massa, 3,2 miligramas. É a mesma coisa que 3,2 vezes 10 a menos 6, para converter para quilogramas, né? Tem que estar no sistema internacional. Vezes a gravidade, que é 10. Beleza. Vou ficar com o quê? 20 vezes 10 ao cubo vezes o módulo de Q, igual a 3,2 vezes 10 a menos 5. Vou pegar esse 20 vezes 10 a 3, vou passar para o outro lado dividindo. Então, o módulo de Q vai ser igual a 3,2 vezes 10 na menos 5, dividido por 20 vezes 10 ao cubo. 3,2 dividido para 20 vai dar 0,16. Divisão de bases iguais. Repito a base e subtrai os expoentes. Menos 5 menos 3, menos 8. Então, a quantidade de carga é 0,16 vezes 10 a menos 8 coulombs. Só que não é a quantidade de cargas. Eu quero saber é o número de elétrons. A carga, eu sei que é o número de cargas fundamentais. A carga deu 0,16 vezes 10 a menos 8. Isso vai ser igual ao número da carga fundamental, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Passo para o outro lado dividindo. N vai ser igual a 0,16 vezes 10 a menos 8, dividido para 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo essa divisão de 0,16 dividido para 1,6, vai dar 0,1. Repito a base, divisão de bases iguais, né? E subtraio os expoentes. Vai dar mais 11. Não tem essa opção, mas eu tenho aqui 1. Então, eu vou converter isso aqui, ó. Vou multiplicar esse 0,1 por 10. Multiplicando 0,1 por 10 dá 1,0 vezes 10. Se eu aumentei uma casa decimal aqui, eu vou diminuir uma casa decimal aqui. Elevado a 10. Opa, letra C.
Vamos agora para o número 4. Nuvens, relâmpagos e trovões talvez estejam entre os primeiros fenômenos naturais observados pelos homens pré-históricos. A teoria precipitativa é capaz de explicar convencionalmente os aspectos básicos da eletrificação das nuvens por meio de 2 processos. No primeiro deles, a existência do campo elétrico atmosférico dirigido para baixo. Os relâmpagos são descargas de curta duração com corrente elétrica intensa, que se propagam por distâncias da ordem de quilômetros. Revistas de divulgações científicas ajudam a população, de um modo geral, a se aproximar dos conhecimentos da física. No entanto, muitas vezes alguns conceitos básicos precisam ser compreendidos para o entendimento das informações. Nesse texto, estão explicados 2 importantes conceitos elementares para a compreensão das informações dadas: o do campo elétrico e o da corrente elétrica. Assinale a alternativa que corretamente conceitua campo elétrico. Vamos ver então. Campo elétrico é uma grandeza vetorial definida como a razão entre a força elétrica e a carga elétrica. Verdade, campo elétrico é justamente isso. A alternativa A está correta. Vamos ver agora o número 6. 2 cargas de sinais opostos e de mesmo módulo estão dispostas próximas uma da outra conforme representado na figura a seguir. O par de vetores que representa o campo elétrico resultante nos pontos 1 e 2 é... Muito bem. Eu tenho 2 cargas separadas a uma distância. Essa carga menos aqui, nesse ponto aqui, vai gerar um vetor de aproximação. E essa positiva, nesse ponto, vai gerar um vetor de afastamento. O vetor resultante, como as 2 cargas têm mesma direção e mesmo sentido, vão estar apontando todos da direita para a esquerda. Então, esse aqui é o meu campo elétrico resultante. No ponto 1, vai ter a mesma direção, o mesmo sentido e uma certa intensidade. No ponto 2, também vai ter a mesma direção e o mesmo sentido, porém com uma intensidade menor, porque está mais afastado da carga. Então, resposta correta, letra E. Vamos ver agora a número 7. A figura representa 2 cargas elétricas fixas positivas, sendo Q1 maior do que Q2. Os valores dos campos elétricos devido às 2 cargas no ponto M da distância entre elas estão bem mais representados em... Muito bem, essa carga 2 aqui vai gerar um campo elétrico de afastamento, porque ela é positiva. Então, vai gerar um E2 para cá. Vai ser pequenininho porque o E2 tem um valor menor do que o E1, porque o Q2 é menor do que o E2. Beleza? Beleza. Essa carga 1 vai gerar um campo de afastamento para cá, um pouco maior, devido à carga dele ser maior do que a carga 2. Então, quem melhor representa essa situação é a letra C. Essa é bem facinho, né? Vamos agora para o número 9. 2 cargas elétricas, mais Q e menos 9Q, estão localizadas respectivamente nos pontos M e N indicados no esquema a seguir. Considerando os pontos 1, 2, 3 e 4 marcados no esquema, o campo elétrico resultante da ação das cargas elétricas é nulo. Quer saber em qual ponto que a carga é nula. Beleza. Eu vou ter a carga M é Q e a carga N é menos 9Q. Beleza? Beleza. No ponto 1, eu vou ter, devido à carga Q, um campo de afastamento e devido à carga
N um campo de aproximação. Vamos determinar a intensidade deles nesse ponto 1? Muito bem. A intensidade de M vai ser K vezes o Q dividido pela distância. A distância, aqui eu vou considerar cada quadradinho desse como uma unidade. Então, do M até o ponto 1, eu tenho 2 unidades. Então, 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a KQ sobre 4. O EN, eu vou ter o K, que é a constante, que multiplica 9Q. Professor, por que você não botou negativo? Porque o campo elétrico é vetorial, então só admite valores positivos. Dividido pela distância. A distância de N até o ponto 1 é 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Então, 6 ao quadrado. Isso vai ser igual a 9KQ sobre 6 vezes 6, 36. Dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 9, eu vou chegar a KQ sobre 4. Bom, como no ponto 1 os dois vetores têm a mesma direção, porém sentidos opostos, o vetor resultante vai ser o vetor EM menos o EN. Como possui valores iguais, vai ser igual a 0. Então, no ponto 1 vai ser nulo. Gente, olha só. Se no ponto 1, aqui fora, distante das duas cargas, foi nulo, obviamente, qualquer ponto entre as duas cargas que não compartilham uma distância ao menos proporcional a 2 e 6, não vai ser nulo. Obviamente, então, somente o ponto 1 é que vai ser nulo. Vamos agora para número 7. Duas cargas pontuais, Q1 igual a 3 microcoulombs e Q2 igual a 6 microcoulombs, são colocadas a uma distância de 10 metros entre si. Calcule a distância em metros entre a carga Q1 e a posição situada entre as duas cargas, onde o campo elétrico é nulo. Beleza. Vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho aqui a carga 1 e tenho aqui a carga 2. Eu quero um ponto entre as duas cargas em que o campo vai ser nulo. Ou seja, esse pedacinho aqui tem que ter uma distância x, e como a distância toda dele é 1, esse pedaço aqui vai ter 1 menos x. Beleza? Beleza. Como as duas cargas são positivas, vai gerar um campo elétrico aqui de afastamento, que é o E1, referente à carga 1, e aqui um campo de afastamento, que é o E2, que é referente à carga 2. E esses dois campos, E1, vai ter que ser igual ao E2. Beleza? Beleza. Então vamos calcular. Como que eu calculo o campo 1? Campo 1 é a constante vezes a carga 1. A carga 1 é 3 vezes 10 a menos 6, porque eu não posso ficar com microcoulombs. Dividido pela distância ao quadrado. A distância até o ponto é x, então x ao quadrado. Isso tem que ser igual a constante vezes a carga 2. A carga 2 é 6 micro vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância. A distância é 1 menos x ao quadrado. Pois bem, esse k, que é a constante, eu posso cortar com essa. Esse 10 eu posso cortar com esse. Posso dividir aqui por 3, que vai dar 1, e aqui por 3, que vai dar 2. Então, eu vou ficar com 1 sobre x ao quadrado igual a 2 sobre o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vou multiplicar cruzado, então 2x ao quadrado vai ser igual a 1 menos 2x mais x ao quadrado. Passo todo mundo para o lado esquerdo, vou ficar com 2x ao quadrado menos x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a 0.
Ou seja, eu vou ter x² mais 2x menos 1 igual a 0. Vou passar para o lado de cá, tá? Vou ficar com delta igual b². O b vale 2, 2², 4. Menos 4 que multiplica o a, que multiplica o c. Então, delta vai ser igual a 4 mais 4, que dá 8. O x vai ser igual ao oposto de b. Se o b vale mais 2, o oposto, menos 2. Mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o x vai ser igual a menos 2, mais ou menos. Raiz de 8. Raiz de 8 é aproximadamente 2,8. Dividido para 2. Agora eu tenho que pensar. Existe distância negativa? Tem como eu ter, por exemplo, menos 2 metros? Não tem. Então, eu vou ignorar o menos. A minha resposta vai ser menos 2 mais 2,8 dividido para 2. Então, meu x vai ser igual. Menos 2 mais 2,8 vai dar 0,8 dividido para 2, que é igual a 0,4. Letra D. Muito bem. O ponto tem que estar a 0,4 metros da carga 1 para que o campo elétrico entre as duas seja nulo. Muito bem. Vamos agora para a nossa última questão, número 10. As cargas pontiformes, Q1 igual a 20 microcoulombs e Q2 igual a 64 microcoulombs, estão fixas no vácuo, respectivamente nos pontos A e B. O campo elétrico resultante no ponto P tem intensidade D. Muito bem, gente. Tem que estar em metros. Então, eu já vou pegar esse 20 centímetros e vou converter para metros, que eu sei que é 0,2. Se esse pedacinho tem 0,2 e tudo tem 1 metro, faltam entre P e B apenas 0,8. Beleza. Vou calcular o campo elétrico 1 e o campo elétrico 2. Como as duas cargas são positivas, o campo elétrico 2 vai gerar um campo para cá e o campo elétrico 1 vai ser gerado para cá. Então, vamos calcular o campo elétrico 1, que é igual a constante, que é 9 vezes 10 a 9, vezes a carga 1, que é 20 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado, 0,2 ao quadrado. Então, o meu campo elétrico 1 vai ser igual a 9 vezes 20, 180, vezes 10, repito a base, somos expoentes. 9 mais menos 6 vai dar 9 menos 6, que é igual a 3, dividido 0,2 ao quadrado, 0,04. Fazendo essa divisão de 180 dividido para 0,04, vai dar 4.500 vezes 10 ao cubo. Vou guardar essa informação. Vou calcular agora o campo 2. A constante, 9 vezes 10 a 9, vezes a carga 2, que é 64 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância. A distância é 0,8 ao quadrado. Então, o campo 2 vai ser igual a 9 vezes 64, que dá 576, vezes 10, multiplicação, né? Repito a base, somos expoentes. 9 mais menos 6 vai dar 9 menos 6, que dá 3, dividido por 0,8 ao quadrado, 0,64. Fazendo essa divisão, o meu campo elétrico 2, 576 dividido para 0,64, vai dar 900, vezes 10 ao cubo. Vou guardar essa informação. Lembrando, né, newtons por coulombs. O campo elétrico resultante, como as duas cargas têm mesma direção, porém sentidos opostos, vai ser a carga maior, que é a carga 1, menos a carga menor, que é a carga 2. Campo elétrico, né? Então, o campo elétrico resultante, 1, 4.500,
menos o campo elétrico 2, 900. Todos eles vezes 10 ao cubo. Então, o campo elétrico resultante vai ser 4.500 menos 900, vai dar 3.600 vezes 10 ao cubo. Eu consigo ver que eu não tenho 3.600 aqui, né? Mas eu tenho 3,6 vezes 10 à sexta. Se eu pegar a vírgula que está aqui e andar 1, 2, 3 casas, eu vou ficar com 3,6. E essas 3 casas que eu andei, eu somo lá no expoente. 3 mais 3, 6. Opa, achei a resposta, letra B. Muito bem, gente. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista a esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!